quero trazer aqui a meditação dessa manhã com você, no Evangelho de João, capítulo 20. Vou ler a partir do versículo 19. João 20, 19. Declara assim a palavra. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha para mim aqui. Eles fizeram questão de colocar aqui que as portas estavam fechadas e que os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, porque afinal os judeus estavam perseguindo a Jesus e os seus seguidores, e eles se acuaram e ficaram fechados, trancados. E aí a palavra declara que Jesus se apresentou no meio deles. Amém? Ele apareceu. Ele não entrou pela porta, a porta estava trancada, ele apareceu lá no meio. E ele declara: paz seja convosco. Amém? Jesus, ele está aqui, porque nós estamos reunidos hoje no nome dele. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali, junto conosco. Então ele está em cada uma dessas mesas, né? Eu fiz questão de ler o Salmo 23, porque a palavra declara que ele serve um banquete à mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Amém? Então a mesa com o Senhor é um lugar de refúgio, de refrigério, de abundância. Jesus está aqui. Ele não precisou entrar pelas portas. Ele está, simplesmente está. Aonde estivermos reunidos, Ele vai estar. Então, tenha a ciência de que você está sentado aí a uma mesa e o Senhor está aí junto contigo. E Ele está dizendo para você assim: paz seja convosco. E a voz, quando Ele fala, é uma voz meiga, tranquila, que transmite a paz. Paz seja convosco. Recebe aí a paz do Senhor. Se você está atribulado, se você acordou de madrugada, se você tem aí tido dores, paz seja contigo. Paz do Senhor seja contigo. Paz. Paz nas tuas noites. Paz na tua vida. Paz sobre os teus lombos, sobre os teus rins e sobre especialmente os meus rins. Paz seja contigo. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ele mostrou tudo que tinham furado. Furaram as mãos dele, furaram o lado dele. Ele está mostrando os buracos para os seus discípulos. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Por que que ele mostra as mãos e o lado? Ele se apresenta lá no meio de todo mundo. E ele estava irreconhecível. Quando ele se apresentou primeiro, logo de cara a Maria Madalena, acabado de estar ressurreto, Maria pergunta para ele, achando que era o jardineiro: aonde é que foi que você colocou o corpo do meu Senhor? E aí, depois de um tanto de conversa, Jesus diz para ela: Maria. E ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. Só aí ela reconheceu Jesus, que a chama pelo nome. Jesus está aí na tua mesa e chama você pelo nome. E Jesus está aí na tua mesa e diz para você: olha, está aqui, ó, os cravos e o meu lado furado. Que é para você acreditar que é Ele, não é um fantasma. Não é outro que, apesar de glorioso agora, quase irreconhecível por causa da glória que o reveste, agora é outro. Não, é Ele. E mantém o sacrifício das feridas dele. Ele mostra as feridas porque ele diz assim: pelas minhas feridas vocês foram curados. Recebe a cura do Senhor aí na tua mesa, na tua vida. Recebe, olha para os buracos na mão dele, do lado, e recebe. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor, porque eles viram os buracos. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele passou um bom tempo aqui no meio dos discípulos, declarando que ele era enviado pelo Pai, o Messias, o ungido, a rocha, que os construtores rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, ele deu poder para serem feitos filhos de Deus. E ele chega e, além de declarar paz seja convosco, ele diz, assim como o Pai me enviou, e eles ouviam isso todo o tempo, agora eu envio vocês. Porque cada vez que ele fazia um milagre, ele declarava que aquilo ele fazia em nome do Pai, fazia no poder de Deus. Ele andava fazendo as obras do Pai e falando as palavras do Pai. E ele andava ali agora dizendo, eu fiz aquele monte de milagres e aquilo tudo que vocês viram e todo o sobrenatural que vocês viveram comigo, porque o Pai me enviou. E assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Olha bem para o teu irmão aí na tua mesa e diz, vai, vai. Né? Para nós é mais fácil dizer vai, não é ide. Quando a gente ia na igreja antigamente, o pastor dizia, podeis assentar. E eu falava, meu Deus do céu, mas que idioma será esse, podeis assentar? É um negócio meio fora de contexto para nós, né? E ide também é uma tradução bastante antiga, né, do texto. É melhor você olhar na cara do vizinho e falar, vai rapaz, vai rapaz. Também eu vos envio a vós, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Porque um dia Jesus saiu da água do batismo e o Espírito Santo veio sobre ele. E porque o Espírito veio sobre ele, ele foi capacitado do alto, foi declarado filho de Deus, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E aí ele pôde ir no poder do Espírito. Ele sai das águas do batismo e começa o seu ministério. Primeiro vai ao deserto para vencer o diabo. Depois começa a fazer milagres, a começar por bodas, transformando água em vinho. Aleluia! Jesus, ele declara, havendo dito isto, assoprou sobre eles, disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Porque ele está repetindo aquilo que ele mesmo viveu. O Pai o enviou, e enviou o Espírito Santo sobre ele. E agora Jesus diz, agora eu envio vocês. Recebe o Espírito. Eu acho que um dos maiores pecados que nós podemos cometer é ir sem receber o Espírito. Porque quando você vai, na força do teu braço, no entendimento da tua cabeça, no teu raciocínio humano, nas fortalezas, né, e sofismas que são filosofia humana, entendimento do raciocínio, entendimento da ciência, e você vai na tua força e vai sem receber o Espírito Santo, certamente você vai ser o primeiro a se decepcionar, o primeiro a se transformar num incrédulo e o primeiro a, em vez de ajudar, a atrapalhar. Para ir, e o Senhor quer que a gente vá, como Ele também foi enviado. Enviado aqui, a palavra é apóstolo. Enviado é apóstolo. Né? Então, diga para o seu vizinho, eu achei que só ele era apóstolo, mas eu sou também. Diga para ele aí. A palavra apóstolo ela é traduzida por enviado e por missionário também. Aquele que é enviado especial numa missão, apóstolo, é a palavra grega. É enviado com uma missão especial. Missionário, a palavra no original é apóstolo. Enviado é apóstolo. Nós somos um povo apostólico, enviado. Jesus está falando aqui, como o Pai me enviou, eu envio você. Eu te apóstolo, eu te apostolo.
Vai. Recebe o Espírito. Se não for com o Espírito, você vai errar. Você, em vez de fazer a obra do Pai, vai fazer a tua. E quando você faz a tua obra, você atrapalha tudo. Não atrapalha só o Pai, atrapalha a vida do irmão. Diga para o teu vizinho, desculpa se eu te atrapalhei. Me perdoa. O melhor que eu sei não é suficiente. Não adianta fazer o melhor que sabe. Não adianta elaborar bem as palavras, não adianta fazer muito curso, não adianta você dar o melhor conselho. O que adianta é dizer o que o Espírito diz. O que o Espírito Santo diz, transmite vida. O que o Espírito Santo não disse, acaba atrapalhando. E não entendam com isso que a gente tem que desligar o cérebro. Não, a gente tem que continuar e pensar e entender. Porque se entende a palavra de Deus, se percebe com o cérebro. Mas nós temos que ter o Espírito Santo para que essa palavra que é entendida, ela saia da tua cabeça e chegue no teu coração. Dá uma engolida seco aí. Sim. Né? Para trazer a palavra da cabeça para o coração. Para, em vez de ficar só entendendo, vivê-la, amá-la, praticar a palavra. Recebei o Espírito Santo e Ele continua e nos dá uma incumbência que é muito louca. E eu digo a vocês que se eu fosse Deus não faria isso de jeito nenhum. Isso é uma loucura. Fosse eu, mas eu não fazia de jeito nenhum. Ele diz assim, aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem retiverdes, são-lhes retidos. Olha que loucura. Deus está te enviando, e sopra sobre você o Espírito Santo, numa medida tamanha, que Ele diz assim, então agora para você, você vai no Espírito, vai na força do Espírito. Se você perdoar, alguém está perdoado. Se você não perdoar, não está perdoado. E eu? Agora, se essa pessoa pedir perdão a Deus, e Deus o perdoar, e você não perdoar, o que acaba é que você leva ela para a tua fronha todo dia, e fica com ela, e convive com ela, convive com o travesseiro e essa pessoa, e te apurrinha o resto da vida. Você não perdoa, não deixa ir, ela permanece. Deus perdoa. Então a história aqui não é, vê aí o que você acha. Se você não perdoar, tudo bem, eu estou contigo, não perdoo também, pronto, acabou. Não é essa a história. Nós vamos ler outros textos aqui que nos esclarecem isso muito bem. Pedro diz, então Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoá-lo? 7 vezes? E Jesus diz, não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que Deus fez uma coisa doida aqui, Ele também norteou você e disse para você, é para perdoar, perdoa. Fizer de novo, perdoa de novo. Fizer de novo, perdoa de novo. E perdoa, e perdoa, e perdoa. É difícil para nós às vezes isso. Sabe por quê? Porque a minha maneira de entender, a minha maneira de viver, a minha maneira de reagir, a minha maneira de tratar é a melhor do mundo. A minha. É a melhor. Não tem uma maneira de tratar, de compreender, de agir melhor do que a minha maneira. Não tem. E se eu achasse que a minha maneira não era tão boa, eu mudava a minha maneira. Então eu olho para a minha prática, para o meu entendimento, para as minhas atitudes, para as minhas formas de agir, de pensar, de reagir, e digo, é a melhor que tem. E aí eu olho para a maneira de agir, de pensar e de fazer as coisas do irmão. E digo,
Ah, meu Deus, tem muito que aprender ainda. Sabe nada, inocente. E julgo o irmão conforme as minhas bases. E muitas vezes eu não perdoo, dizendo, está na igreja há 30 anos, está na igreja há 40 anos, está na igreja há 200 anos, não entende nada nunca. Porque a gente sempre acha que a nossa maneira é a melhor de todas. Eu é que entendo. Eu já vivi, já sei como é que é isso aí. E estou aqui desde que eu nasci. Nasci no banco da igreja. Minha mãe deu à luz, eu estava aqui. E então a gente olha para a situação que o irmão coloca diante dos nossos olhos e não perdoa, não entende, critica. Agora, o que Jesus nos pede é para que a gente se coloque na pele do outro, sempre, na pele dele. Os americanos dizem in your shoes, quer dizer, nos teus sapatos. Nós dizemos na pele do outro. É preciso se pôr no lugar daquele. Perceber as bases pelas quais ele julga, como ele foi educado, como ele reage. Aprender algumas coisas com ele. Melhorar a sua maneira de entender. Perdoar. Perdoar por quê? Perdoar porque a verdade, a realidade das coisas, a justiça completa não está em mim. A verdade não está em mim, a justiça completa não está no Arles. A verdade é Jesus, Ele é justo juiz. Se Ele estiver em mim, ótimo para mim. Se Ele não estiver em mim, péssimo para mim. E quando a gente olha para o irmão e acha que a verdade está em mim, e a justiça está em mim, e toda situação quem tem que lidar do melhor ponto de vista sou eu sempre serei quem dá o conselho, e não quem toma o conselho, porque afinal eu sou bom pra caramba. E você olha isso, e olha o irmão, e complica, fica complicado perdoar, ou reter, e mais coisas do que estas. Volta lá para Mateus capítulo 16. Eu ia pregar daquele jeito típico de pregador, com colinha, né? E fazer uma ministração elaborada e com começo, meio e fim. Amém? Mas aí, Jesus soprou sobre mim o Espírito e disse assim, você vai ao vivo e a cores, não escreve nada. O que você souber da Bíblia, você prega. O que você não souber, você não vai pregar. E eu, caramba. Aqui em Mateus capítulo 16, a gente acha que Jesus transferiu toda essa responsabilidade de ser o cara, ter a compreensão, ser a autoridade, perdoar ou deixar de perdoar, entender ou não entender, ser irrepreensível e não errar. A gente lê o texto e acha que Jesus colocou isso em Pedro. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 16, 13. Vê só. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe eles, uns dizem que é João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Joná, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou,
mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros, lasquinha de pedra. Ele não está falando aqui mais do nome de Simão Barjonas. Ele está chamando Pedro de Petros, uma pedrinha, lasquinha de pedra. Tu és uma lasquinha de pedra. E sobre esta pedra, rocha. E ele está falando, Jesus está falando assim, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ele está falando com Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, e dizendo, você é um Petros, uma pedrinha, uma lasquinha de pedra. Mas sobre esta pedra, esta rocha, ele não está mais falando com Pedro, está falando dele. Pedro não é a rocha, Jesus é a rocha. Amém? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí ele começa a encher a bola do Pedro, olha só. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Se você pegar um padre, esse aqui é o versículo preferido dele. Aí ó, você não sabe ler? É o Pedrão aí. O Pedro nunca esteve em Roma, ele era o apóstolo para os judeus. Ele era circuncidado, ele era casado, tinha filhos. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, lembram disso? Que ele curou a sogra dele. Aleluia. Pai de família, judeu. Como é que ele vai ser papa? Que história é essa? Mas, quem escuta essa história aqui diz, não, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Colocam o Pedro de porteiro. Mas ele tem as chaves do reino dos céus, porque o texto da palavra declara que ele é quem abre o reino dos céus para judeus e para gentios. Quando ele recebe o sopro do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele sai pregando feito doido. Diga para o teu vizinho, você vai pregar feito um doido. Porque quando desce o Espírito Santo, você fica bêbado. E vai sair pregando feito doido. E Pedro fez isso, e 3.000 se convertem logo de cara entre os judeus. Então ele abre as portas do reino para os judeus. Prega para os judeus. E começa a igreja. Aí ele vai para a casa de Cornélio, que é um centurião romano. E vocês sabem, desce um lenço do céu, cheio de animais impuros. E Deus diz para Pedro, mata e come. Se referindo a um centurião romano, gentil, impuro. E Pedro recalcitra, dá murro em ponta de faca, recalcitra contra o que Deus está falando com ele e diz, eu nunca pus nada impuro na minha boca. E Deus recalcitra contra Pedro e diz, não chama de impuro o que eu santifiquei. Mata e come. Então o Pedro vai na casa do Cornélio e ele prega e toda a casa do centurião se converte, todo mundo é batizado. E é batizado no Espírito, ficaram cheios do Espírito. E aí Pedro diz para o seu séquito que estava com ele, que veio junto da capital federal, amém? Jerusalém. Como é que nós agora não vamos batizar essa turma na água se eles já estão falando em línguas? Não dá. Então ele recebe as chaves do reino, porque ele abre as portas do reino para gentios e para judeus. Então ele não é o porteiro do céu, pelo amor de Deus. Ele não é o cara que deixa entrar ou te segura aqui. Não é. Mas no começo, quando Jesus começa a falar aqui em Mateus, fica parecendo que Pedro é o cara. E se ele falar, está falado. E se ele não falar, não está falado. E ai de nós. Mas vira uma página para frente aí, vai para Mateus 18. Mateus 18, 15. Olha o que diz ali. Mateus 18, 15.
O assunto de Jesus com Pedro já ficou para trás. Agora ele está falando com outro povo. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, os irmãos também, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se deles, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Até aqui. Agora, o Senhor está falando com a sua igreja, e não é mais com Pedro. E está falando, vocês estão reunidos em meu nome? 2 de vocês concordam a respeito de alguma coisa? Peçam ao Pai, vai ser assim. Jesus está me dizendo para pedir tal coisa. É, para mim também. Então vamos pedir. Você concorda? Concordo. Está feito. E vai ser assim conosco. E se a gente ligar, está ligado. Se a gente desligar, está desligado. Não, então espera aí. O negócio passou de Pedro para nós? Não. Não passou de Pedro para nós. Passou do Senhor para nós. Pedro era um de nós. Só isso. Um de nós. E aquilo que Jesus diz a Pedro, diz para você também. Diga para o teu vizinho aí, você tem cara de lasquinha de pedra. Pega ele meio de ladinho assim, dá uma roçadinha nele e fala, junte-se a mim, nós vamos virar uma rocha. Junte-se a nós e vamos virar uma rocha. Porque a rocha é Jesus. E nós todos juntos somos o corpo de Cristo. Se a gente se juntar, vira uma rocha. Se você se isolar, lasquinha de pedra. Juntou, rocha. Espalhou, lasquinha de pedra. Brasa viva. Juntou, labareda. Isolou, apaga. E não dá para fazer o churrasco. Põe só uma brasa lá e deixa ela lá parada e faz um churrasco com um pedaço de carvão pequeno. Não faz. Jesus gosta de um churrasco. Quer ver a gente em labareda. Ele quer grelhar. Por isso eu digo para vocês hoje, cristianismo, gente, é mesa, roçar um no outro. Não gosto do cheiro dele, que se frite. Traz um pouco de lisoforme e espirra nele. E não reclama se ele trouxer um perfume e espirrar em você também. Nosso banheiro lá do 3º andar, ele era cheiroso, uma delícia, todo perfumado. Aí nós abrimos CTA aqui embaixo. Sobe das catacumbas do subsolo um cheiro de banho por tomar. Ou um cheiro de que não sai nem com banho. E vai até o 3º andar lá em cima. E eu trago uma suíça que vem me visitar, linda, cheirosa, e falo, olha, o banheiro é ali. Tem um cheirinho assim, mas você não esquenta a cabeça. É de lá de baixo. O negócio sobe. E ela, normal. E chorou, ficou escandalizada para o bem da obra que a gente faz maravilhosa aqui. Porque não adianta nada a gente
dizer que ama Jesus e não olhar para o próximo. Se alguém tem bens desta vida e fecha o seu coração para aquele que está necessitado, abra lá em 1 João, rapaz, eu sei a Bíblia, ó. Jesus, obrigado. 1 João 3,14, abre lá. Tomara que esteja certo, né? 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida. Não precisa matar não, é só odiar, já matou. Odeia o irmão, matou, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Amém? Como é que a gente sabe que passou da morte para a vida? Porque ama o irmão. Estende a mão para ele. Compartilha todo o bem que Deus tem te dado com os outros. Estende a mão. Se fizer isso, se você suportar o cheiro dele, ou der metade do teu vidro de perfume para ele, o amor de Deus está em você. Mas tem gente que prefere o evangelho virtual. Eu acesso o negócio lá da minha casa, passo o dia inteiro assistindo Descend, né? Vou para o Morumbi, vou para o Allianz Parque, vou para o Mané Garrincha, assisto o presidente, vejo a preletora, o preletor, os melhores preletores do mundo, paro, vou no banheiro, volto, estou na minha casa, ainda faço uma pipoca, assisto lá o Descend, uma maravilha, os caras lá na grama, não tem banheiro, 12 horas em pé sem comer, e eu estou aqui, ó, virtual, maravilhoso, ninguém me atazana, ninguém me atazana. Ô delícia! Ah, esse preletor eu não gostei, eu vou para o outro restaurante agora, me dá você de comer. Aí vem o outro e te dá de comer. Iam te dar bacalhoada, uma bela bacalhoada, gostoso. Aí você sai e diz, ah não, agora enjoei de bacalhau, vou para outro aqui, muda de restaurante. Aquele restaurante lá, o cara, não gostei do que ele falou ali. Acho que ele pôs um pouquinho de sal demais. Eu não gosto de coentro. O cara pôs coentro, deve ser nortista. É melhor ir para outro restaurante. E vai e come uma feijoada. E aí você vai de bacalhoada e feijoada e paella e parará e te dá uma diarreia desgraçada. Porque o teu evangelho é virtual. Eu estou lá, vou aqui, isso aqui é bom, eu fico. Isso aqui é ruim, eu vou embora. Isso aqui, ninguém cheira mal, eu estou bem aqui. Oh, maravilha. Aqui, não, aqui os caras fedem. Não dá. Ali eu vou, entro e saio, ninguém fala comigo. É isso que eu quero. Eu entro, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como ninguém tem nada a ver com a tua vida, amado? Se Jesus disse que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o irmão. Se você não ama o irmão, permanece na morte. E ninguém tem nada a ver com a tua vida? Ninguém pode te ouvir? Você não se deixa tratar? Você não abre o seu coração para ninguém? Você não dá a tua porção de amor para os outros? Você só digita? Para! Em janeiro de 2014, Deus me deu uma visão. Ministrou demais o meu coração e disse, vocês têm que estar à mesa.
interagindo uns com os outros. Não é para ninguém sair da comunhão cristã sem ter entendido nada que foi pregado, sem que alguém na mesa possa esclarecer as tuas dúvidas, sem que alguém na mesa interceda por você, imponha a mão sobre você, ore pela tua situação. Janeiro de 2014, nós estamos em 2020, 6 anos. Eu coloquei as mesas e começamos. Mas sabe o que acontece? Alguns dizem assim, esse negócio de mesa não gostei, viu? Eu gosto mais de comer em pé. Ficar na mesa com quem eu não conheço é tão ruim. E esse e aquele. E depois tem que se abrir, e tem que ficar falando. Eu não quero nada disso, eu quero ficar na minha. Mas a pressão foi tão grande, e foi tanta gente embora, que nós pusemos cadeira aqui no meio. Quem gosta de mesa, nasceu de novo. Quem gosta de cadeira, ainda vai nascer de novo. Vou ficar leve. Quem gosta de mesa, tem um relacionamento com Cristo. Se permite lidar, abre o seu coração, tanto dá a sua porção de amor, como recebe. Não, senão não é bom não gosto. Tem um cara que fala, você não sabe, aquele cara na minha mesa, mas fala. Deus me livre. Exatamente por isso, nós dissemos desde o início que você tem que cada dia sentar numa mesa diferente. Vai para essa, vai para aquela, vai para outra, conhece todo mundo. Exatamente por causa disso, nós dissemos cada vez um facilitador, um líder, vai ficar numa mesa diferente. Porque um é mais ministério de ensino, o outro é mais profético, o outro é mais governo, é mais apostólico, o outro é mais evangelístico, e a gente fica exposto a todo dom. Mas nós somos seres de hábitos. Eu sei onde cada um de vocês senta aqui dentro. Porque você, seu sem vergonha, senta sempre no mesmo lugar. Deus me livre. E reclama. Mas o verdadeiro evangelho é relacionamento, é se dar. Dar a vida por nós, que Cristo deu, não é subir na cruz e morrer. Não é isso. Dar a vida por nós, que Cristo deu, é viver todo dia, cada dia da sua vida, por nós. Viver por nós. Isso é dar a vida. É enquanto você está vivo, não é quando morreu. Dar a vida quer dizer, agora que você está vivo, pega a vida que você tem para viver e dá a ela. O verdadeiro cristianismo é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas estão ensinando por aí que o verdadeiro cristianismo é, pare de sofrer. Entrega tudo que você tem, que Deus vai te dar 100 vezes mais. E você tem que ser feliz. Aonde está isso na palavra? Que nós temos que buscar a felicidade a qualquer preço. Nós temos que todo mundo ficar rico. Nós temos que prosperar. E nós não temos que pegar cruz nenhuma e seguir Jesus nenhum. Nós temos que parar de sofrer. Não tem isso na Bíblia. O que tem é, você quer me seguir? Vai, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo, quer dizer, dá a tua vida pelo irmão. O tempo de vida que eu tenho, em vez de eu viver para mim mesmo, eu vou viver para outros. Mas nós deixamos de fazer isso para ser cliente. Porque hoje em dia a nossa é a geração clientelista. Aqui é bonito, tem lâmpada para caramba, é luz para todo lado, som é bom, e o cara prega muito, e tararó, então eu fico. Mas agora entrou lá, sei lá, não sei nem quem é aquele cara lá, entrou e eu não gostei, viu? Vamos mudar de restaurante. E vai para o outro. Olha, aqui começou bem, sabe? O restaurante era bom, os caras caprichavam, molho legal, o nego era um baita de um chefe, e era tudo novidade. Então eu comi, maravilha! Mas agora, parece que eles relaxaram. Não sei,
a comida está vindo meio, não está muito quente. Eu fui lá uma vez e não sei, a comida... fui eu que preguei. E aí, vamos embora para outro restaurante. Não, vocês não sabem, abrir um restaurante novo agora é tudo de bom. Vocês nunca viram nada igual, é maravilhoso. Como nunca viram nada igual? A Bíblia tem 2000 anos, inventaram outra. É novinha, é pink a Bíblia. Você não tem ideia, a Bíblia é fluorescente, maravilhosa. E o nosso relacionamento de se deixar tratar e estender a mão e pagar o preço de estender a mão, né? Sabe como é que é pagar o preço de estender a mão? É você... eu não faço isso, mas eu vou dar um exemplo bobo. Está lá assistindo a final do campeonato. Eu não faço isso, tá? Nem quando é o Corinthians jogando, eu não assisto. Estou nem aí. Eu sou o corintiano mais verde que existe. Aliás, gente, eu fui viajar com 3 apóstolos de carro e ia jogar Palmeiras e Boca Juniors. Eu falei, gente, é Brasil e Argentina, tem que torcer pelo Palmeiras, né? Vamos torcer pelo Palmeiras. Pô, nós estamos jogando com o Boca Juniors, Argentina, não brinca. Sabe que eles queriam parar o carro e me deixar no meio da estrada? Os 3 corintianos. O quê? Torcer pelo Palmeiras? Desce, você vai a pé. Qualquer lugar que um de nós possa ir hoje, qualquer lugar, que você possa visitar, que não é a tua casa, é diferente, vai ter coisas deslumbrantes. Caramba, que bacana que isso faz aqui, hein? Ó, puxa, nunca tinha visto, não tinha pensado nisso. E assim é também para todo mundo que vem aqui, nos visita aqui. Caramba, culto em mesa? Como é que é isso? Eu explico, o cara fala, uau! É assim. Uau! Quem te deu isso daí? Falei, eu tive uns estudos, Deus, desde o começo da comunhão eu queria pôr mesa. Não me deixaram por 20 anos. Né? De 1992 até 2014, eu briguei para pôr mesa. Alô? E algumas vezes eu pus no meio do caminho, mas tive que tirar. Né? A mesa é para comer, não é para culto. E depois disso, até agora, a gente tem as nossas maneiras, que fazem alguns olhinhos brilharem por aí, principalmente de estrangeiros. Para eles isso daqui é o verdadeiro cristianismo. Estender a mão para o órfão, para as crianças, para o necessitado, enfim, a viúva. E o tipo de relacionamento que a gente quer que todo mundo tenha aqui dentro, tipo de trato, tipo de acompanhamento mais pessoal, não te tratando como um número, mas te chamando pelo nome, saúda o irmão pelo nome. Um negócio muito mais família, muito mais interação e é um processo que exige de cada um de nós, te tira do lugar de conforto. Muito melhor digitar lá, arrebatamento, e ficar assistindo os filminhos, nossa, é o mês que vem, que maravilha. Agora vai, é agora. Ah não, agora deixa eu digitar mais, arrebatamento 2020. Aí você vê 5 YouTubes. Enquanto isso, lá na comunhão cristã, a gente está se esfolando. Um esfola o outro. Em vez de perdoar, a gente lima o cara. Lima!
Acordei às 2h30 da manhã para orar por vocês hoje. E estou aqui em pé. Desde as 2h30. E a Lilian, às 4h30, estava lá de pé, orou comigo. Oramos para que toda serpente seja expulsa daqui do nosso meio. Todo dragão. Temos feito isso direto. Mas se eu só faço isso e oro, e não venho aqui e digo para vocês, as coisas são mais difíceis. Por isso eu estou aqui dizendo para vocês, para de limar o irmão aí do teu lado. O irmão não é o teu problema. O irmão não é o teu inimigo. O irmão é a bênção que Deus pôs aí do teu lado na tua mesa, para te ajudar e para você ajudá-lo, para te socorrer e você socorrê-lo. Nossa luta, nossa briga, nossa contenda não é contra sangue e carne, não é com ninguém que possa vir aqui te atazanar aqui dentro, não é. Nossa luta é com aquele desgraçado do diabo. Quando eu me converti, que me pregaram do amor de Cristo, eu falava, mas caramba, esse negócio de pôr o diabo no lago de fogo, a eternidade, é um pouco, não é um pouco drástico demais, né? Vamos pregar para ele, quem sabe ele se converte. Não sabia nada da palavra de Deus, eu tinha acabado de me converter. Vamos no amor, gente. Vamos amar o diabo. Desgraçado! 30 anos depois, tinha que pôr mais. Olha, se desse para mim a incumbência de esquentar o inferno para o diabo fritar, eu passava lá o tempo todo, colocando lenha naquele inferno desgraçado. O desgraçado quer me matar. O desgraçado quer te matar. Tua luta não é com o irmão, é com aquele desgraçado. Caiu da graça, é desgraçado. É a pior coisa que pode ser chamado, é muito pior que um palavrão, você chamar alguém de desgraçado. Caiu da graça, acabou para ele, acabou. Nossa luta é com ele, com as seclas dele, seus ajudantes, tudo desgraçado. Quantas vezes eu vou ter que perdoar esse irmão? Não chama mais o irmão de desgraçado, pelo amor de Deus, hein? Não chama. O irmão é uma bênção. O irmão é uma bênção. O irmão é o portador da verdade, da revelação, do caminho que Jesus tem, das atitudes corretas a se fazer. É o irmão que é o portador disso. Enquanto você disser, não sou eu, você vai julgar o irmão, vai criticar o irmão, vai achar que ele é teu inimigo e vai limar o irmão. Mas não é ele. Não é você o portador da verdade, da justiça, da bênção, não é você. É o irmão. Preferir o teu irmão em honra. Amém? Beleza?